Essa é Bobo Valentine, de apenas 4 aninhos, que quando atravessava a rua, foi atingida por um carro de sorvete. Não é melhor a gente desistir dessa menininha? As únicas coisas restantes são as pupilas que reagem quando a gente coloca alguma luz. Suas pupilas estavam fixas e dilatadas, mas antes estavam respondendo aos reflexos. Tinha alguma coisa de errada. Ainda havia uma chance. Levamos-na rapidamente para a mesa de cirurgia. Encontrei um dos neurocirurgiões mais experientes. Expliquei o que estava acontecendo para ele. Não faça isso. Você está desperdiçando seu tempo. Fiquei chocado com a sua resposta, mas eu sabia que ainda havia uma chance. Então, fiz a cirurgia mesmo assim. A cirurgia parecia estar dando certo. A pequena Valentine, primeiramente, parecia que queria achar uma posição confortável em sua cama. Após uma semana, ela acordou e respondeu bem. Depois de 6 semanas, ela voltou a ser uma criança alegre, normal e cheia de vida. Recentemente tive o prazer de reencontrá-la. Ela até trouxe sua filhinha para eu conhecer. Depois desse episódio, fiquei mais reflexivo sobre os riscos. Com quais riscos realmente devemos nos preocupar? Como podemos tomar decisões sábias em relação aos riscos com que nos deparamos quando nossa perspectiva geralmente é tão distorcida? Como podemos decidir quais riscos são aceitáveis? Então, trago agora as verdades sobre os riscos. A primeira verdade é que tudo é arriscado. A segunda verdade é que quanto mais sabemos, mais nos preocupamos. Temos visões distorcidas e olhamos obscuramente através do espelho. A verdade número 3 é que a maioria dos riscos não merece a nossa preocupação. A verdade número 4 é que não conseguimos eliminar todos os riscos. E não devemos também ficar paralisados pelo perigo. A verdade número 5 é que minimizar o risco geralmente é o melhor que podemos fazer. A verdade número 6 é que cada um tem que decidir quais são os riscos aceitáveis e conhecer a maioria dos riscos. A verdade número 7 é que nem todos os riscos são ruins. A verdade número 8 é que todos iremos morrer. É muito mais inteligente considerar como deveríamos viver e com quais riscos iremos conviver, do que falar sobre o risco na forma de morrer. E Vidoca, como você tá? Oi, tudo bem? Você namora? Quais ideias? Não, tô solteiro. Vem morar comigo que eu te garanto uma vida sem miséria. Ah, eu vou agora. Então vamos. Após alguns anos juntos, eles têm o primeiro filho. 2 anos após o primeiro, eles têm outro filho, que colocaram o nome de Ben Carson. O pai era bem afastado, dizendo que sempre estava trabalhando, mas quando possível, dava total atenção para os filhos. Filhos, papai não vai voltar pra casa. Por quê? Ele escolheu ter uma vida com outra família e teve outros filhos com outra mulher. Preferiu ter uma vida dupla, não tava conseguindo aguentar e foi lá viver com eles. Que triste. Após um tempo de separação, a família se viu de novo em situação de miséria. Após essa situação, a mãe se viu na necessidade de fazer algo pela família. Foi aí que ela começou a trabalhar como faxineira. Ô, irmão, faz 2 dias que a mãe volta pra casa. O que será que deve ter acontecido com ela? Mano, acho que ela faleceu. Não fala assim, No tempo que passava fora, ela estava fazendo tratamento psiquiátrico, porque ela queria se mostrar forte diante dos filhos. Certo tempo depois, ainda com dificuldades financeiras e psicológicas, mãe de Ben Carson entrou em contato com a sua mãe, pedindo um refúgio em sua casa. A estadia da irmã foi muito significativa para os filhos, pois eles se conectaram muito bem com o primo, só que era uma cidade muito perigosa e novos riscos aconteciam. O primo foi baleado na rua com um tiro fatal. Após um tempo morando na casa da irmã, conseguiram levantar um cachê e voltaram para sua casa e viver uma nova vida. Ben Carson volta aos estudos, mas é considerado o bobo da classe. Porém, Ben Carson prometeu à sua mãe que iria se esforçar e se tornar o melhor aluno.
Bom dia, alunos. Alguém sabe o que é isso? Não. Fala. Isso é uma obsidiana. Ela é formada após uma erupção. Quando a lava está cheia de sílica, ela cai rapidamente formando cristais, que é a obsidiana. Apesar de todas as dificuldades, ainda sonhava em ser médico. Também decidi que seria rico. Na realidade, havia mudado meu foco de ser missionário para ser psiquiatra. Nunca tinha conhecido nenhum psiquiatra, mas na televisão sempre os via morando em lindas mansões, dirigindo um Jaguar e trabalhando em escritórios enormes, onde tudo o que faziam era conversar com pessoas doidas o dia inteiro. Pensei comigo mesmo então, como já falo com gente doida o dia inteiro mesmo, acho que vou me dar bem nessa área. Meu irmão então me deu uma assinatura da revista Psychology Today de presente. Apesar de não entender muito bem o que lia, aos poucos fui me familiarizando com a linguagem e a terminologia. Comecei a pensar seriamente em minha futura carreira. Havia, porém, um grande obstáculo para que pudesse chegar a ser médico. Desde que tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo, pela primeira vez em 8 anos tentei viver de acordo com os princípios bíblicos que aprendia na igreja. Entretanto, minha maior pedra de tropeço durante os primeiros anos da adolescência tinha um nome: ira. Lutava contra meu temperamento forte e muitas vezes incontrolável. Surgia de repente e de lugar nenhum e tomava conta de tudo, de maneira que se tornou uma ameaça não só para mim, mas para os que estavam à minha volta. Certo dia tive uma discussão com minha mãe por causa de uma calça que ela me comprou. Eu me recusava a vesti-la e insistia que ela devolvesse. Ela disse então que não era possível devolver porque havia comprado numa promoção. Gritei e disse que não a usaria, porque não era o que eu desejava. Então ela disse: Benny, nem sempre temos tudo o que queremos. Mas eu vou ter, respondi irado. Instintivamente levantei meu braço direito e, sem pensar, quase agredi minha mãe. Felizmente, Curtis estava ali do lado. Ele me agarrou por trás e me puxou para longe, antes que pudesse machucá-la. Sabe em meu coração que nunca tive a intenção de machucá-la. Além do mais, pensei que era um bom filho e raramente me metia em confusão. A verdade era que cada vez mais estava tendo problemas com meu temperamento. Nunca havia sido o tipo de criança que ficava zangada com facilidade, mas como adolescente, quando era contrariado, parecia perder o controle rápido e completamente. Mesmo naquele dia, depois de quase bater em minha mãe, eu não queria admitir a gravidade do meu problema com a ira. Finalmente ocorreu algo que não pude ignorar. Um episódio que poderia ter arruinado minha vida, mas aconteceu o contrário. Mudou ela, para sempre. Sou muito grato por isso. Um dia, quando tinha 14 anos e cursava a 9ª série, eu estava na casa de meu amigo Bob, ouvindo rádio, quando em certo momento ele mudou de estação. Eu gostava da música que estava tocando naquela estação. Fui até o rádio e voltei à sintonia anterior. Bob mudou de novo. De repente, algo surgiu em mim. Uma onda de fúria apareceu. Quase sem pensar, tirei o canivete que sempre carregava no bolso. Em um movimento contínuo e involuntário, abri o canivete e levei ele direto ao estômago do meu amigo. Inacreditavelmente, a ponta do canivete atingiu a fivela de metal do cinto de Bob e a lâmina quebrou em minha mão. Bob olhou para aquela lâmina quebrada em minhas mãos e em seguida para o meu rosto. Estava assustado demais para qualquer coisa. Eu, porém, podia ler claramente o terror em seus olhos. Desculpe-me, disse para ele. Joguei o canivete no chão e voltei correndo para casa, horrorizado com o que havia acabado de fazer. Entrei em casa, corri para o banheiro e tranquei-me ali. Agachado ao chão, tentava, inutilmente, me esquecer do que havia acontecido. Alguns minutos antes, apertei bem os olhos, mas não conseguia parar de visualizar aquela cena de horror. Minha mão aquela lâmina penetrante, a fivela do cinto, a lâmina quebrada, o rosto chocado de Bob. Não conseguia apagar aquelas imagens da minha mente. Não havia explicação. Eu tinha acabado de tentar matar meu amigo, pensei. Devo ter ficado louco. Sou um louco. Tentaria há pouco matar meu próprio amigo. Durante algumas horas fiquei ali no chão, trancado no banheiro, pensando, relembrando, sentindo-me cada vez mais culpado, deprimido e assustado. Muito mais do que havia me sentido em toda a minha vida. Por fim, admiti a mim mesmo aquilo que negava há tanto tempo. Tinha um terrível problema com ele.